Olá! Hoje a gente vai mergulhar juntos num lugar meio enigmático da Bíblia, o Monte Zalmon. Às vezes chamado Salmon também. Temos aqui umas fontes que tentam, desvendar um pouco esse local. Parece que é uma colina em Israel, mas com uma história, olha, bem marcante. A ideia é a gente entender o que esse material diz sobre onde ele ficava, por que ele é lembrado, sabe? E que histórias da Bíblia estão ligadas a ele. Confesso que já me chamou a atenção o fato dele não ser citado tantas vezes assim. Isso desperta uma curiosidade, né? Exato. E essa raridade nas menções, né? Se a gente compara com a força dos eventos ou das imagens ligadas a ele, bom, já é um ponto de partida bem interessante para nossa conversa. Vamos ver o que as fontes trazem. Perfeito! Então vamos começar pelo básico. O que exatamente é esse Monte Zalmon? Pelo que está aqui, ele é descrito como uma colina em Israel e é lembrado principalmente por causa de um episódio bem específico, lá na época do Abimeleque, filho de Gideão. Sim, essa é a referência principal que a gente tem. Mas olha, um ponto crucial que as fontes já levantam de cara é a incerteza. Não se sabe ao certo onde ele ficava. Não tem consenso. O material que a gente tem aqui apresenta duas hipóteses principais. A primeira sugere que Zalmon poderia ser um pico específico, ou talvez uma parte de montanhas mais conhecidas, como o Monte Ebal ou o Monte Gerizim. Que ficam ali bem perto da antiga cidade de Siquém, né? Um lugar importante na época. A segunda hipótese, bom, essa já é bem diferente geograficamente. Propõe que o Monte Zalmon seria uma montanha totalmente separada, bem mais a leste, lá na região de Bazã, do outro lado do Rio Jordão. E nesse cenário, a pesquisa aponta para um lugar chamado Jebel Aurã. E aqui tem um detalhe interessante. O Jebel Aurã é descrito como um maciço vulcânico importante, o ponto mais alto daquela região toda. Chega a 2.814 metros de altitude. Fica ali onde hoje é a fronteira do Líbano com a Síria. O material até menciona uma imagem de um cone vulcânico, o Tel Al-Hara, para ilustrar como é a área. Ok, então temos duas possibilidades bem distintas. Uma colina ali perto de Siquém, um centro urbano conhecido, e outra, uma montanha enorme, vulcânica, mais isolada. Essa dúvida sobre onde fica o Monte Zalmon, ela muda a forma como a gente interpreta as histórias ligadas a ele, tipo, o impacto é diferente se a gente imagina o Abimeleque subindo um morrinho ali do lado ou uma montanha gigante. Pode influenciar sim, e bastante, viu? Se a gente aceita a localização perto de Siquém, a ação do Abimeleque de subir o monte para cortar galhos, viram um movimento tático muito concreto, quase local, né? Diretamente ligado aos eventos da rebelião ali na cidade. Faz sentido logístico dentro da história de Juízes 9. Por outro lado, se a gente pensa em Zalmon como o Jebel Hauran lá em Bazã, que talvez até tivesse neve, como a gente vai ver depois, aí o contexto geográfico muda completamente. Isso pode afetar como a gente interpreta certas imagens, certos simbolismos, sabe? Principalmente a do Salmo 68. A distância, a imponência, seria outra coisa. Faz todo sentido. E sobre a frequência das menções, como você disse, é raro. O material que a gente está vendo ressalta isso. Apesar de ser um ponto geográfico que marca a presença em histórias importantes, o Monte Zalmon só aparece, textualmente mesmo, 2 vezes na Bíblia inteira. Uma vez em Juízes, outra nos Salmos. Uma leitura que as fontes sugerem é que talvez pela localização dele, qualquer que seja, ele não foi palco de tantos eventos centrais da história bíblica, que nem Jerusalém ou Jericó, por exemplo. E o fascinante aqui é justamente essa tensão. Poucas menções, mas, nossa, de um impacto enorme. É uma economia narrativa que carrega um peso danado. A primeira aparição, e talvez a mais sombria, mais detalhada, está totalmente ligada a essa figura do Abimeleque. E essa incerteza toda sobre a localização impacta direto como a gente entende a história principal ligada a Zalmon, que envolve o Abimeleque, certo. As fontes pintam um quadro bem sombrio dele. Sim, sim. O material descreve ele como o filho do juiz Gideão,
mas com uma concubílio de Siquém. Essa origem já deixava ele numa posição, digamos, complexa. Ele surge nas narrativas como um líder ambicioso, visto como tirano e implacável mesmo. O jeito como ele chega ao poder em Siquém é brutal. Ele busca apoio financeiro e militar lá em Siquém, vai até Ofra, a casa do pai, e comete um fraticídio em massa. Ele mata os 70 meio-irmãos sobre uma única pedra. Só o mais novo, Jotão, consegue escapar. Foge para o Monte Gerizim e de lá ele proclama aquela parábola famosa contra Abimeleque e o pessoal de Siquém. Depois de eliminar a concorrência, aí sim, Abimeleque é coroado rei pelos líderes de Siquém. 70 irmãos. Nossa, é uma imagem de crueldade extrema para conseguir poder. E esse reinado, pelo que está aqui, não durou muito, né? Nem foi tranquilo. De fato, os textos falam em só 3 anos de reinado. E foi tão opressor que a própria cidade de Siquém, que o apoiou no início, se rebelou contra ele. Essa rebelião foi liderada por um cara chamado Gaal, filho de Ebede. A situação ficou tão tensa que Abimeleque precisou recuar por um tempo para um lugar chamado Aruma. Mas ele não desistiu, não. De Aruma, ele planejou direitinho o contra-ataque dele. E ele voltou com tudo. As fontes contam que ele marchou de Aruma para Siquém, dividiu os homens, fez emboscada para os rebeldes, derrotou Gaal, que fugiu, e depois atacou a cidade de Siquém mesmo, destruiu tudo, semeou com sal, um gesto simbólico de desolação total. Os que resistiam se refugiaram na torre ou fortaleza do templo de El-Berite, o Senhor da Aliança. E é aí, nesse clímax da vingança, que o Monte Zalmon entra na história de um jeito decisivo. É o ponto crucial. Está lá em Juízes 9, versículos 48 e 49. Abimeleque, numa demonstração final de poder absoluto, e talvez para ter certeza que ninguém ia escapar, ele lidera os homens dele até o Monte Zalmon. Se a gente pensar na hipótese de ser perto de Siquém, faria sentido logisticamente naquele momento. Lá, ele mesmo corta um galho grande de árvore e manda cada soldado fazer o mesmo. Imagina a cena. Uma procissão sinistra carregando lenha. Uma cena poderosona mesmo. E o que ele faz com essa lenha toda que eles pegaram no Monte Zalmon? Eles carregam tudo até a base da torre-templo onde o pessoal de Siquém estava refugiado. E então Abimeleque manda colocar fogo. Fogo na lenha acumulada ao redor da fortaleza. O resultado é uma tragédia completa. Todos que estavam lá dentro, homens e mulheres, cerca de 1000 pessoas, segundo o texto, morreram queimados ou sufocados. É um ato de aniquilação total. Um massacre para acabar com qualquer foco de resistência, qualquer memória da aliança que foi quebrada. Um silêncio imposto pelo fogo. Que história terrível. O nível da violência é chocante. Dá até uma pausa para respirar depois de ouvir isso. E o material aqui também conecta o fim do próprio Abimeleque a essa sequência de violência, não é? Parece que a brutalidade acabou alcançando ele também. Sim, o texto bíblico e as fontes que analisam conectam diretamente. Logo depois desse massacre em Siquém, Abimeleque vai atacar outra cidade rebelde, Tebes. Lá, os moradores também se refugiam numa torre fortificada. Quando Abimeleque chega perto da porta da torre para botar fogo, igual ele fez em Siquém, uma mulher, lá de cima da torre, joga uma pedra de moinho, a parte de cima mais pesada, que acerta a cabeça dele em cheio. Ferido de morte, ele pede para o escudeiro dele matá-lo com a espada para não dizerem que foi uma mulher que o matou. Tem até aquela gravura famosa do Gustave Doré, de 1866, que mostra esse momento final. Esse fim violento do Abimeleque em Tebes, atingido por algo jogado de uma torre, uma estrutura parecida com a que ele usou para o ato mais cruel dele em Siquém, é muitas vezes interpretado, sim, nas fontes, como uma espécie de justiça poética, ou divina, né? Fechando o ciclo de violência que marcou o reinado curto e tirânico dele. A sombra da torre de Siquém parece que pairou sobre a morte dele. Falamos então do fogo, da crueldade humana associada a Zalmon. Mas o material aponta para uma imagem totalmente oposta, quase purificadora, na segunda e última menção bíblica, que está lá no Salmo 68, versículo 14. Neve em Zalmon. Isso é um contraste chocante, quase que deliberado, você não acha? É um contraste notável, sem dúvida nenhuma.
A fonte explica que, nesse salmo, o salmista usa o Monte Zalmon numa metáfora de poder divino. O verso diz algo mais ou menos assim: quando o todo-poderoso Shaddai dispersou ali os reis, caiu neve em Zalmon. A imagem é a de Deus triunfando sobre os inimigos, sabe? E essa vitória é comparada à neve cobrindo o Monte Zalmon. Neve. Completamente diferente do fogo do Abimeleque. Como isso é interpretado? Bom, analisando essa imagem poética, a pesquisa sugere algumas coisas. Primeiro, que o Monte Zalmon era visto, pelo menos nesse contexto lírico, como uma montanha alta, imponente, talvez coberta de neve mesmo em algumas épocas do ano. Essa característica ser alta e potencialmente nevada poderia dar mais força àquela segunda teoria da localização. Lembra? A do Jabal Hauran, em Bazã, que é uma montanha bem alta e fria. O simbolismo que isso evoca é de majestade, de pureza e de um poder divino que é avassalador. A neve que cai e cobre tudo no monte é usada para descrever a ação de Deus, que derrota e talvez branqueia ou silencia o campo de batalha dos reis inimigos. E o contexto do Salmo 68 todo, que muitas vezes é chamado de Salmo do Triunfo de Deus ou Marcha Triunfal de Deus, reforça essa leitura. O Salmo celebra Deus como um guerreiro vitorioso que lidera o povo em procissão, que derrota os adversários, mas também como protetor dos vulneráveis, órfãos, viúvas, mostrando tanto a soberania quanto a justiça e o cuidado dele. Então, o ponto central aqui é como o mesmo nome de lugares, Zalmon, vira palco para os extremos absolutos. A crueldade humana, com o fogo do Abimeleque, e o poder divino com a neve do Salmo. Isso força a gente a pensar se os lugares têm um significado próprio ou se o significado é totalmente construído pelos eventos e pela interpretação que a gente dá, né? Exatamente. Essa dualidade é o que torna Zalmon tão intrigante, apesar de ser tão pouco mencionado. A imagem da neve divina caindo sobre o monte, descrevendo a derrota dos inimigos de Deus, evoca uma força natural, talvez purificadora, que se sobrepõe a tudo. É um contraponto direto, muito poderoso, ao fogo consumidor e destrutivo usado por Abimeleque no mesmo cenário geográfico, ou pelo menos associado ao mesmo nome. É quase um embate simbólico: fogo humano versus neve divina. E para adicionar uma última camada de complexidade nisso tudo, o material menciona que até o próprio nome Zalmon tem um significado incerto, mas com umas sugestões bem interessantes. Correto, certeza absoluta não tem. Mas uma possibilidade que a pesquisa levanta é que Zalmon, ou salmão, possa ter relação com a raiz hebraica que forma a palavra tsel. Tsel significa sombra ou escuridão, talvez se referindo a uma montanha sombreada ou escura. Outra linha, talvez mais intrigante ainda, dado o contexto todo, conecta ao termo Shelamim. Shelamim. O que significa isso? Shelamim geralmente se refere a ofertas pacíficas ou sacrifícios de paz. Eram aquelas ofertas feitas a Deus no culto israelita que expressavam comunhão, gratidão. Paz. Ofertas pacíficas. Se o nome tiver essa ideia por trás, nossa, a ironia é gigantesca. Um lugar chamado Monte da Paz ou Monte das Ofertas Pacíficas sendo o local onde o Abimeleque pega lenha para cometer aquele massacre horrível com fogo. Precisamente, essa possível conexão do nome adiciona uma camada profunda de ironia ou de contraste trágico à história de Juízes. Levanta questões sobre como nomes e lugares podem carregar ecos de ideais paz, oferenda, que são brutalmente destruídos pelos atos humanos. Ou talvez, quem sabe, a escolha do local por Abimeleque fosse até uma profanação de propósito, se essa conotação do nome fosse conhecida na época. Isso faz a gente refletir sobre as múltiplas camadas de significado que podem existir num nome, num lugar e como elas conversam com as histórias que acontecem ali. Ok, vamos tentar amarrar isso tudo então. Recapitulando o que a gente explorou aqui nas fontes. Temos o Monte Zalmon, um local bíblico com localização incerta. Pode ser uma colina perto da histórica Siquém, pode ser uma grande montanha vulcânica lá em Bazã, um lugar que entra para a história bíblica como cenário indireto à fonte da lenha, né? Para um ato de violência extrema do Abimeleque envolvendo fogo e morte.
Mas, paradoxalmente, esse mesmo nome, Zalmon, é usado de forma poética nos Salmos como símbolo da majestade e do poder esmagador de Deus, associado à imagem purificadora da neve que cobre uma montanha alta, descrevendo a derrota divina dos inimigos. E o próprio nome ainda pode ter esses ecos irônicos de paz ou sombra. Atual mínima pode condensar significados tão complexos e até conflitantes. As fontes mostram o Zalmon como um ponto de encontro. O encontro entre a brutalidade humana mais sombria e a percepção da grandeza, do poder transcendente de Deus. Essa dualidade talvez espelhe a própria complexidade da experiência humana e da relação com o divino, como está registrado nos textos bíblicos. E a incerteza geográfica, a incerteza sobre o nome, só intensificam o enigma, né? Convidam a gente a interpretar. Isso deixa a gente com uma reflexão final, algo para talvez continuar pensando depois daqui. Considerando essas duas imagens tão fortes e opostas ligadas ao Monte Zalmon, o fogo da crueldade humana lá do Abimeleque e a neve da majestade divina celebrada no Salmo, o que essa tensão de significados dentro de um mesmo nome, de um mesmo cenário, seja ele real ou simbólico, nos provoca a pensar sobre como a gente interpreta lugares, eventos e o legado deles. Como um nome pode ressoar com ecos tão diferentes, sabe? Da escuridão mais profunda até a manifestação mais luminosa de poder. Fica aí pra gente pensar.